Olá, pessoal, graça e paz. Aqui é o Emanuel Ataíde, diretor do Betel Brasileiro São Paulo, juntamente com a professora Maria Lopes. Estamos no nosso segundo programa, né? Como vocês devem ter visto, o nosso primeiro programa nós tratamos sobre C.S. Lewis, vida e obra, com um pesquisador, o Lucas Gonçalves, e gerou em nós aquele gostinho, né, de conhecer um pouquinho mais do C.S. Lewis, nos deu uma introdução sobre a pessoa de C.S. Lewis, que eu acho que é muito importante para quem vai ler uma obra, né, conhecer o autor, as suas questões e tal. E hoje nós temos um convidado também muito especial que vai nos esclarecer sobre um tema específico em C.S. Lewis, e eu creio muito mais provocar a gente para conhecer o C.S. Lewis no que diz respeito à literatura, né? Está conosco hoje o professor Cristiano Camilo Lopes, doutor em letras, professor da Universidade Presbiteriana Mackenzie, professor do Betel Brasileiro, filho da casa, formado na casa. Eu, Emanuel, tive a honra e o prazer de ter sido seu aluno, né? E para nós é um prazer muito grande ter o professor Cris. Para quem é da casa, não é nem o professor Cristiano, é Cris, né? Esse Cris, todos nós amamos, né? Então, seja bem-vindo, professor Cris. Prazer, Emanuel, pessoal que nos assiste. Uma alegria a gente estar aqui para essa conversa. Estar aqui em Betel é casa de Deus. E falando de um tema tão agradável, tão pertinente para a vida como a literatura, né? De alguma forma, esse mundo do texto, do leitor, da leitura, é algo que muito importante para todos nós que trabalhamos com a teologia, né? Prazer, viu? Uma alegria mesmo. Joia, joia, legal. Né? O professor Cristiano, ele é o esposo da professora Mariu, a nossa diretora, e pai de dois belos meninos, o João e o Pedro. Isso mesmo. E para nós é um prazer muito grande. Bom, então, vamos lá. O C.S. Lewis, né, foi nos apresentado, como eu falei no programa anterior, pelo Lucas Gonçalves, que, por sinal, foi aluno também do professor Cris. Ele nos fez uma apresentação, né? Quem foi, falou das dificuldades desde a sua infância, com o pai, o período do do órfão, né? De orfanato. Também falou da sua tutoria de um personagem que foi importante nesse processo, e tivemos mesmo esse apanhado geral sobre a pessoa do C.S. Lewis. A proposta da nossa conversa de hoje é olhar o C.S. Lewis agora sob uma lente, uma ótica da literatura, e nada melhor que alguém especializado dessa área de literatura, né? Então, professor Cristiano, a minha primeira pergunta para começar essa nossa conversa é: em quais obras o C.S. Lewis trabalha os aspectos literários? Muito bom. Ele escreveu, a gente, quando fala dessa relação dele com a literatura, a gente tem que lembrar que ele é um autor que produziu literatura, então ele escreveu histórias, ele produziu ficção, né, e a gente conhece bastante aqui no nosso contexto as Crônicas de Nárnia, mas ele não produziu só as Crônicas de Nárnia, né? Tem outras obras também. Mas também ele foi uma pessoa que trabalhou com as questões daquilo que a gente chamaria na academia de teoria literária, que dizem respeito ao autor em si, um produtor de texto literário, a obra e também o público, né, o leitor. Então, autor, obra e público, o autor, texto e leitor, né? E então a gente vai encontrar algumas outras obras que ele produziu, e essas obras, elas tratam um pouco desse universo, seja do autor produzindo textos literários ou do texto produzido, o que é a literatura propriamente dita, e também do leitor, né?
quem é o leitor, se ele gosta de ler, como formar um leitor, não com esses nomes diretamente, mas a gente pode, a partir dos escritos dele, a gente pode trabalhar essas questões. Eu vou citar duas obras aqui, mas essas discussões sobre o autor, o texto e o leitor perpassam muitos outros textos dele, mas eu vou destacar uma obra que se chama Sobre Histórias, né, uma coletânea de textos e artigos que vão trabalhar seja a questão do autor, do texto e do leitor. Não é um texto sequencial, né? Então, o capítulo 1 é pré-condição para ler o capítulo 2, e o 1 e o 2 pré-condição para ler o 3 e o 4, e assim vai, não. Você pode, são vários artigos reunidos, estão sobre histórias, está publicado pela editora Thomas Nelson, e também um experimento na crítica literária. E esse já é um texto sequencial, esse já é um texto, uma obra fechada como um todo, fechada nesse sentido, né? Com vários capítulos, mas que é importante a gente ver que um capítulo, ele retoma o que o capítulo anterior foi trabalhado, também publicado pela Thomas Nelson aqui no Brasil. Então, essas duas obras eu trago esse destaque, não estou dizendo que são as únicas, mas eu trago esse destaque, e acho que um pouco do que a gente pode conversar hoje seria uma síntese, ou algumas, não uma síntese, mas algumas reflexões a partir, não vou expor, mas eu vou fazer reflexões a partir de algumas ideias que ele traz nessas duas obras. Ah, legal, olha que informação interessante, né? Então a gente pode olhar o C.S. Lewis como alguém que contribuiu também com a crítica literária, né? Exatamente. Que eu acredito, eu particularmente eu desconhecia isso aí, eu acredito que a grande maioria desconhece, né? Foi aquilo que eu falei na conversa anterior com o Lucas, né? Quando a gente fala de C.S. Lewis, o grande público, a maioria, se restringe a Crônicas de Nárnia, que, por sinal, é uma excelente obra, sim, né? Mas C.S. Lewis é muito mais do que as Crônicas de Nárnia. Exatamente. Né? Exatamente. Bom, e o que se pode dizer a respeito da literatura por meio dos textos do Lewis? Então, é uma coisa muito legal da gente considerar, mais especificamente, ele vai dizer isso naquele livro que eu falei, um experimento na crítica literária. Ele coloca, assim, é muito difícil, desde sempre, a gente dizer o que é literatura, né? Essa é uma questão que a gente vai passar a vida, o pessoal da área da literatura, da teoria literária, vai dizer, não dá para definir. Mas não é porque não dá para definir que a gente não pode refletir sobre, né? Então ele arrisca, ele não quer chamar o que é literatura, né? Essa é uma pergunta muito difícil de se responder, mas ele coloca algumas coisas que eu acho que vale a pena a gente pensar no que vem a ser a literatura. A literatura, ele traz uma proposta de que a literatura, um ponto para a gente conversar é que a literatura é a junção, né, aí ele pega duas palavras do grego que são muito pertinentes, muito comuns para nós aqui. A junção de um logos, que não é pouca coisa, o logos mais um poema, né? Então você tem a junção dessas duas coisas. O que seria o logos aqui? Aí eu poderia voltar a palavra para você, porque você tem mais condições de falar um pouco do logos aqui. Mas eu vou fazer sinteticamente e você, por favor, traga a dissertação da coisa, né? O logos aqui seria justamente o pensamento, né? O conhecimento. Então, algo que é muito trabalhado ou da filosofia, né? Então, é horrível. Filósofos que nos assistem, me perdoem, não vou falar de nada de vocês, mas seria a totalidade, o conhecimento. Agora, o que não é só logos, né? Literatura, então a literatura ela tem uma razão, ela tem um conhecimento ali, ela está trabalhando uma ideia, vamos colocar assim. Agora, não é só logos, é um poema. O poema é uma palavra que diz respeito, está no campo da poesia, né? E o que é a poesia? É o feito. É o que você. É a arte
é a capacidade do poeta de fazer algo belo, de fazer algo belo aos olhos, belo aos ouvidos e saudável também à mente, né? Então, a literatura é a junção de uma ideia que pode ser do mundo da filosofia, mas também é algo trabalhado artisticamente. Essa é a ideia trabalhada artisticamente. E aí você tem um poeta. Então, como texto, o texto literário, como o logos, a ideia que está lá, o conhecimento que está nele, vai provocar, vai evocar um riso, reflexão, choro, emoção, repúdio, raiva, nojo, alegria, celebração, um monte de coisa, contemplação, admiração, né? Então, como agora nas palavras do Lewis, né, ele coloca como logos a literatura conta uma história. Ela exprime uma emoção, ela exorta, ela defende, ela descreve, reprova, provoca riso. Agora, como poema, por sua beleza auditiva e também pelo equilíbrio, contraste e a multiplicidade unificada em sucessivas partes, né? É uma obra de arte, uma coisa moldada de forma a proporcionar para o leitor, para o receptor, uma grande satisfação. Então, quando que a gente vê isso? Quando você olha para uma obra fechada, né, uma obra finalizada, a literatura, você vê a junção dessas duas coisas. É lógico que o leitor, ele não vai falar, aqui é a ideia, aqui é o logos, aqui é o poema, não. Isso são coisas que os teóricos, que a teoria vai trabalhar, né? Então é importante a gente levar em consideração o que tem de conhecimento nessa obra. Porque às vezes as pessoas dizem assim, a literatura não serve para nada, é só para entretenimento. Será? Quer dizer, não, literatura tem conhecimento, tanto quanto a gente pode discutir na filosofia. A grande questão é que, por ser uma área do mundo das letras, ela vai trabalhar isso de forma artística. Então dá para a gente falar de várias coisas. Não é objetivo usar o texto com fins utilitários, né? Isso aqui serve para. A literatura não precisa servir para nada. Mas não é porque ela não tenha um objetivo utilitário, né? Eu vou usar o texto literário para isso, que não haja ali questões para reflexão, questões para se pensar a vida, pensar o mundo, pensar sobre si mesmo. Então, ele está dizendo, olha, você junta um logos mais um poema. É um logos, uma ideia, um conhecimento, a razão, trabalhado artisticamente por um poeta. Aquele que sabe fazer, aquele que tem a técnica. Olha que interessante. Então o Lewis, nos seus textos, ele tinha essa preocupação com essa parte artística, propriamente, assim, da métrica, da rima. Ele tinha essa preocupação nos textos dele? Sim, como produtor, como autor de literatura, sim. E o poeta é aquele que sabe fazer, né? O poeta é aquele que domina a técnica. O poeta é aquele que sabe. A gente tinha um professor, o Osmir, no Betel, que era um poeta, né? Então, assim, ele pegava as questões do cotidiano. Eu lembro várias vezes que ele chegava na sala de aula com poemas anotados na mão, que ele vinha no metrô. Então, ele vinha olhando as questões do dia a dia, antenado com as questões da vida. E agora, a questão é que ele trabalhava tudo isso artisticamente. Então, o produtor, né, o autor de literatura, ele é um artista. E o que configura um artista é aquele que domina a sua técnica, a sua técnica, a sua arte. Ele sabe fazer. O poeta é um fazedor, nesse sentido. Vou fazer uma provocação aqui para quem está nos assistindo, que eu sempre falo em sala de aula, quando a gente conversa e traz reflexões, eu falo assim, olha, pessoal, isso aqui dá um trabalho de pesquisa muito interessante. Quando você estava falando, eu me lembrei de algo. Recentemente, eu terminei a leitura da Ilíada e Odisseia. E aí, eu comecei essas semanas, né, falando de Lewis, agora ouvindo você, me veio à mente, puxa, eu acho que seria interessante, né, um diálogo entre o texto de Homero, que tem todo um arcabouço religioso, né, dos deuses e tal, e com os textos do Lewis. Deveria ser interessante, será que daria um diálogo interessante? Sim, mesmo porque... Já que estamos falando que tem essas técnicas, né? Sim, o texto
Costuma-se dizer que o Lewis era um clássico de mente, e a Ilíada e a Odisseia é considerado clássico, né? É berço, assim, de toda a crítica literária, que a gente vai falar de, por exemplo, a poética, arte poética de Aristóteles, ou o livro 3 da República de Platão, tem no texto da Ilíada e da Odisseia, não só nesses textos, mas grande parte das reflexões a partir da produção de Homero. E o Lewis é um clássico, é um autor clássico de mente. Então, com certeza, seria uma junção saudável. E há muitas possibilidades de contato, de conversa, de diálogo. Com certeza. Muito legal. Olha aí, hashtag fica a dica. É isso aí. É isso aí. Bom, beleza. Mais uma. O que o Lewis escreve a respeito do processo da criação literária? Isto é, o que leva alguém a escrever uma obra literária? Legal. Pensando ainda nessa questão do produtor, né, do autor, o artista, né, aquele que sabe fazer, que trabalha o logos de uma forma artística, a literatura é a arte da palavra, da imagem, pensando que às vezes no texto você tem a imagem, né, você não tem só o texto verbal, mas o texto visual também, quando você tem um livro, o livro ilustrado, né, ou livro de imagem. Mas a gente pensa também que ele faz essas considerações né, numa dessas obras que eu citei logo no início. Ele coloca, bom, o autor, ele se configura como um homem, quando ele coloca um homem, é um cidadão de carne e osso, com o pé na realidade, que sofre as questões do momento, aquele que está angustiado com as questões existenciais ou feliz, enfim, que tem as suas emoções. No nosso, vamos supor aqui, a gente vai criar uma obra, eu vou trazer de alguma forma questões do meu contexto. Então ele está dizendo, bom, o autor, ele não é só um artista, ele é um homem, um cidadão comum, ele é uma pessoa que está preocupado ou angustiado ou vulnerável às questões da vida. Ele é um homem social, ele reflete sobre o tempo e o espaço da sua vivência. E por que é importante o autor entender? Eu acho essa é uma contribuição muito legal, que quando você tem a produção de uma obra de arte, uma obra literária, você tem um homem como outro homem, como o leitor, que também está vivendo e falando daquele contexto. Está falando de dentro, da vivência, da experiência do viver, né? Então, não é uma coisa altamente erudita. Não, a gente tem as técnicas do produtor, do autor, do poeta. Mas ele não é só um técnico, ele não é só nesse sentido, ele não é só um artista, ele é um artista homem. E está vivendo nas questões da vida. Então, ele está dotado de razão, de conhecimento e tem algo a dizer, porque como... De sentimento também. Exatamente. É uma pessoa, é um cidadão que está dotado de razão, conhecimento e tem algo a dizer e justamente tem emoções fluindo dentro dele a partir de questões da vida. Então, ele coloca que o autor o autor, como homem, ele faz o quê? Ele lança as questões da vida para o imaginário. Então, assim, nossa, estou angustiado, estou feliz, a questão da... A literatura é expressão. É expressão. Então, às vezes, você quer... O pintor vai lá e pinta o que ele está sentindo, o que ele está pensando. O pessoal da sétima arte, do cinema, pensa, sei lá, eu não tenho competência para falar muito sobre isso, mas vai pensar os planos, o próprio, como é que eu transporto tudo isso para a imagem, né? E, enfim, a própria fotografia, a imagem é a mesma, mas como que você posicionou a câmera para captar aquilo que você está vendo, aquilo que você está sentindo, e o produtor de texto literário, ele vai lançar essas questões da vida para o universo, para o imaginário. Agora, ele não apenas lança essas questões. Então, ele, como homem, ele capta, mas ele também é um autor, um artista, um poeta. O que ele vai fazer? Ele vai trabalhar isso
Ele vai alimentar essas questões de forma artística. Então, ele está dizendo, olha, o autor é aquele que é homem, é um cidadão, um ser social, mas também junta, que lança as questões para o imaginário, mas o poeta que está nele trabalha isso, alimenta essas questões artisticamente, e aí o resultado esse trabalho dentro de você mesmo, né? O homem autor, o homem poeta, você tem o resultado disso, é a produção literária, né? Então, ele até coloca nas palavras dele, estou abrindo aspas, ele diz, olha, não poderia ter feito nada se o autor, poeta, né, não tivesse trabalhado, não tivesse em ebulição primeiro. Então, ele fala que todo poeta é também homem e cidadão. E é nessa qualidade ele deveria e desejaria tornar a sua obra edificante e agradável. Porque, olha, gente, poderia ser a conversa, não sei lá, num café. Estamos falando do quê? Não sei, questões da vida, questões do problema que posso estar enfrentando, ou as alegrias e tristezas do viver. Mas o poeta, ele vai pegar essas questões do café, da conversa, a roda de conversa, mas ele vai trabalhar isso de uma forma artística e o resultado final pode ser algo edificante e agradável. Uhum. Claramente, nos textos do Lewis, eu não sou um especialista, mas as obras que eu conheço, está muito presente a questão da fé, né, da fé cristã e tal. É sempre isso? É uma marca registrada da literatura do Lewis? Ou o seu comprometimento maior é com a questão humana, com essas inquietações humanas? Eu acho que, bom, aí essa é uma pergunta que cada leitor ou cada pessoa poderia dar uma resposta por um ângulo, e eu vou optar aqui por dizer que eu acho que primeiro vem o poeta, vem o autor que sabe trabalhar tecnicamente as questões da linguagem. Uhum. E é lógico que, como um ser do seu momento, da sua época, e inserido num contexto religioso, ele tem angústias, ele tem questões que ele deseja trabalhar no universo literário. Por que no universo literário? Agora eu saio das ideias dele para usar outros autores do mundo da teoria literária, que eles vão dizer, o legal de você trabalhar essas questões no universo, no imaginário, é que você acessa a literatura quando você quer, né? Na literatura, o leitor, ele pode compartilhar as alegrias e as tristezas da sua vida com a experiência das personagens da história. Mas, assim, tem hora que você chega, cansei dessa personagem, não quero mais, quero olhar a vida, aí é Lewis, né? Quero olhar a vida com os meus olhos. Beleza. Mas agora não, deixa eu pensar um pouquinho nessas questões da vida com os olhos daquela personagem. Nesse sentido, vale muito a pena trabalhar as questões da fé, porque a gente tem a nossa leitura do texto bíblico, e o texto bíblico, ele é a nossa fonte de conhecimento de Deus, mas a gente pode trabalhar as questões da fé na vida por meio da experiência também, do olhar das personagens da história, do enredo. Então, isso é algo muito válido e eu acho que ele trabalhou muito bem essas questões da fé no seu universo literário. Mas respondendo objetivamente a tua pergunta, eu acho que o artista vem primeiro. Legal. Legal. Olha aí, sinalizando, né, questões importantes em Deus. Eu me lembro, só contando uma pequena experiência que eu tive, uma vez eu estava num congresso com um amigo da ciência da religião, e a gente estava dividido o quarto. E ele estava lendo, ele pesquisava um autor, um poeta alagoano, aí eu não vou me lembrar o nome do autor, e ele lendo um texto, um trecho do poema desse autor, e era uma passagem bíblica. E ele, não cristão, não conhecia e tal, ele falou, o que ele está querendo dizer? E aí eu ouvi.
E aí eu disse para ele, isso aí é uma citação bíblica e tal. Aí ele falou, nossa, é mesmo, faz sentido. Aí ele foi contar para mim a história desse poeta, que esse poeta era ateu, e aí teve toda a sua literatura antes, e depois que ele se converteu, toda a literatura dele viveu esse imaginário da fé cristã. E aí ele falou assim, não, Emanuel, a partir de hoje você vai ser meu consultor bíblico. E aí foi muito legal que eu conheci um pouco desse poeta, e eu pude contribuir fazendo esse link, essa ponte com o universo religioso desse poeta que para esse pesquisador era desconhecido, né? Então, no Lewis, de uma certa forma, é importantíssima essa chave de leitura para o escritor Lewis, né? Ter essa percepção do universo religioso dele, das questões humanas, né? Mas principalmente da questão da fé cristã, né? Para poder compreendê-lo melhor. Tô correto na minha impressão? Muito legal, com certeza, isso é muito legal. Bom, legal. Bom, temos mais um tempinho? Com certeza. Opa, vamos aproveitar, né? E com relação ao texto e o leitor, o que se pode considerar à luz das ideias do Lewis? Isso é uma outra questão importante, né? Sempre isso não é dele, né? Mas isso é clássico e vários autores retomaram isso no século XX, a ideia de discutir literatura, né? Autor, a obra e o público, ou autor, o texto e o leitor, né? E quando a gente pensa nessa relação da obra feita, agora, como é que ela vai chegar num leitor? A primeira pergunta é, o leitor é leitor mesmo? Essa é uma questão que a gente precisa pensar. Ele gosta de ler, ele gosta de literatura, porque literatura não é uma coisa que a gente nasce gostando, é uma questão de que há uma educação literária, a gente pode colocar assim, há necessidade de haver uma educação literária. E aí, a gente hoje, cada vez mais, necessita de mediadores. Quem são os mediadores? Mediadores são aqueles que pegam o texto e tem o leitor em potencial na outra ponta. Mas, às vezes, se a gente não tiver mediadores que trabalhem muito bem a natureza do texto e conheçam muito bem o universo do leitor, a gente não vai conseguir fazer a obra chegar no leitor. Ou ela até chega, mas ele não sabe o que fazer com aquilo, porque há necessidade de um letramento literário, né? A necessidade dessa educação literária. Então, o papel do mediador é muito importante. E aí, para falar um pouquinho a obra chegando no leitor, ali na ponta, né? O Lewis, ele trabalha um pouco a distinção entre aquele que, de alguma forma, aquele que recebe o texto literário, receber no sentido de estar aberto para o que o texto pode fazer, ou que experiência pode advir desse contato, e aquele que quer só usar o texto, né? Uma perspectiva bem utilitarista do texto, né? Então, ele faz essa distinção, assim, entre o que recebe e o que usa o texto. Então, ele vai dizer, a gente tem dois modos de ler, né? O que recebe o texto, ele não vai com respostas antecipadas, sabe? Eu vou ler porque, sei lá, eu vou, já sei que experiência eu vou ter com a leitura desse texto, né? Ele não vai fazer isso. Ele vai dizer, olha, eu vou ler e a experiência, vamos ter a experiência do contato. Depois a gente vê se eu já gostei, se eu gostei, se eu não gostei, se serve, se não serve, se eu tive nojo, se eu não tive nada, se eu não entendi, se eu entendi. Agora, aquele que usa, ele já vai com uma certa ansiedade para o texto, né? Ele já vai querendo ter uma resposta, já vai com uma resposta pronta, e ele quer só antecipar, né? Até tem é nesse sentido que a gente vê alguns termos que ele usa numa das suas obras, que eu citei, que ele coloca leitor letrado e leitor iletrado. Veja que os dois são leitores. O iletrado é aquele que tem a perspectiva utilitarista do texto, né? E aí, a experiência que ele vai ter com o texto não é algo significativo, em termos de produção de conhecimento, né? Ele vai falar, eu já li isso, e tá bom, já entendi, já li, e o resultado que ele tem é sempre assim, a experiência que ele teve por já ter lido isso, entendeu? Então, ele não vai ler um livro de novo,
sabe? Ele não vai, eu gostei demais dessa obra, embora eu já saiba do resultado, eu já tive a experiência, já sei tudo o que vai acontecer, mas eu não quero ler de novo, eu já sei, entendeu? Me dá uma obra nova. Não vale a pena voltar ao texto, porque ele considera assim, eu já li isso, então o argumento conclusivo dele é isso para qualquer obra. O leitor... É como se o texto já tivesse esgotado. Exatamente. Mas o leitor, que ele vai chamar de letrado, é aquele leitor de o que esse texto pode fazer por mim, ele fala, já li 10 vezes, mas eu quero ler de novo. Ou, a gente faz muito isso com filme, né? Nossa, eu já assisti 50 vezes, mas eu não me canso. Cada ano, a cada 2 anos, eu sempre gosto de assistir aquele filme, porque aquela cena, para mim, ela é marcante, ou aquele diálogo, aquela imagem, cara, então aquela imagem, quando entra aquela música, cara, eu não me canso de assistir isso, eu não me canso de ver. Ele vai dizer... E sempre gera experiências novas. Exatamente. E às vezes ele vai dizer, bom, a obra está lá, eu é que mudei, eu é que naquele momento, naquela fase da minha vida, prestei mais atenção na música. Estou pensando numa cena com várias linguagens ali confluindo, né? Não, eu pensei, nossa, agora, depois, mais maduro, ou nessa fase da minha vida, eu prestei mais atenção naquele diálogo, naquela conversa, naquela cena, naquela imagem. Então, ele vai dizer, sempre que você volta, você tem uma experiência com aquilo que você já conhecia, né? E já o leitor iletrado, ele vai dizer, bom, já li uma vez, beleza, tranquilo, não volto mais, porque eu já entendi para que serve, eu já entendi que é bom entendeu? E não é esse o caso, né? O leitor, nesse sentido, que usa a literatura, ele acaba não tendo essa experiência nem com o conhecimento, o logos, e nem com a ideia, a razão do texto, e nem tampouco pensando, nossa, hoje eu tive uma experiência, de novo nessa cena, nessa passagem, com essa obra, na fala dessa personagem, ou, enfim, seja o que for, eu tive uma experiência, nunca tinha parado para pensar sobre isso me chamou mais atenção hoje, aquilo. Então, ele acaba tendo uma experiência, ele denomina de rudimentar, né? Porque o que se tem é uma leitura mediana, uma leitura medíocre, né? A literatura aqui, ou a leitura, ela serviu apenas, se valeu apenas de um aspecto do texto literário, né? Ou mais, assim, talvez a curiosidade, a emoção, sendo que o texto literário é muito mais do que tudo isso, né? Aquele que é usuário, eu agora cito as palavras dele, nunca faz um uso pleno e até mesmo prefere palavras que de fato nem chegam a permitir um uso pleno da obra de arte. Né? Então é muito interessante a gente considerar como ele coloca as coisas assim, né, do leitor. Né? Eu acabei de descobrir que eu faço uma leitura de um letrado de uma obra. Eu elegi uma obra para isso, né? As Confissões de Agostinho. Que legal. Eu li as Confissões, a primeira vez eu tinha 20 anos, e aí eu decidi ler de novo aos 30 anos, que legal. E li novamente aos 40, e aí eu decidi que eu quero ler a cada 10 anos da minha vida essa obra, justamente pelos níveis de leitura que eu vou ter dessa obra. Exato. Então, eu li a primeira vez aos 20, um jovem, um menino, começando a vida e tal. Agora, aos 40, estou com 42, aos 40, quando eu li, com 30, eu já tive uma percepção diferente da obra, e com os 40 também, eu acredito, com 50, 60, 80, até 100, se eu chegar até lá e tiver condições de ler, né, eu acredito que eu terei. Então, o Lewis me falaria, olha, isso aí é uma leitura de um letrado, né? Exato. A criança é muito assim, né? Você tem filho, você deve... às vezes ele faz assim... Meus filhos faziam isso tanto com desenho ou filmes e até com histórias, né? Termina, aí põe de novo. Não sei o quê, põe de novo, conta de novo. Ah, mas eu não acabei de contar, você já não riu? Não, mas aquela parte aí tem uma, sei lá... tem algumas coisas que eles dão muita risada. Vamos assistir de novo, vamos rir de novo, porque eles querem aquela experiência. Eles, na verdade,
estão dando ali instintivamente esse sinal de que são leitores ou espectadores muito bem letrados e que estão devorando a obra, né? Porque eles estão dizendo, olha, eu quero de novo, eu quero de novo, eu quero voltar, eu quero voltar. E às vezes, quem nunca, né, já não teve um filho que fica, às vezes, aquele desenho, aquela história, o dia inteiro, se você deixar. É o instinto puro ali, falando, olha, o que é uma obra de arte, né? Ele está recebendo muito bem, porque ele teve o gosto dele despertado. E às vezes ele tem até aquela experiência de não gostar, assim, uma experiência não é de riso, mas uma experiência de medo, né? Ah, eu quero ver de novo aquela cena, porque dá um medinho. Eu quero de novo aquela cena, porque dá um medinho. E eu quero de novo. E vamos ver junto? Sim. Mas você vem comigo? Você segura na minha mão? Porque eu quero ver. Sozinho não, mas se você for comigo, eu vou. O que é isso? É a experiência de alguém que está usufruindo uma obra de arte, que está trabalhando com uma obra de arte. A obra de arte, ele está recebendo, né? Ele está recebendo a obra de arte. Isso é muito legal. Legal. Então, aprendendo com as crianças, temos que ser como as crianças, né? Exatamente, exatamente. Tem desenho aqui com o meu João que eu já perdi eu já até decorei as falas já. Exatamente. E eles não se cansam, né? Assim, É o exemplo puro de alguém que está se deleitando com um texto ou com uma obra de arte. E a impressão que eu tenho é que o Lewis, ele tem mesmo essa sensibilidade, né? Até mesmo essa sensibilidade infantil, né? Por exemplo, a personagem Lucy, lá das crônicas, né? É, de fato, uma menina. Ele consegue transmitir para o leitor, e depois com o filme, né, também, essa menina com toda a sua meiguice, né, com todas as suas questões, até mesmo até falas importantes dela, né, ele não torna essa personagem adulta. Ela é realmente aquela menininha, né? Eu acho lindo como ela vê o Asa, né? Sempre nas falas e o narrador, o olhar crédulo, ninguém acreditando e ela sempre acreditando, né, o Edmundo do outro lado, uma fase da vida dele, né? Ele zombando um pouco, e ela sempre crédula, ela sempre pura, ela sempre com relação ao Aslan, né? Acho muito interessante. E como o Aslan a relação dela com o Aslan, eu acho uma coisa linda, assim, todo cristão, é assim que eu queria ser, né? É nesse nível de comunhão que eu gostaria de chegar, né? Que bonito. Bom, mais uma pergunta. Por fim, como os pais e professores podem ter um direcionamento para a sua vivência com os leitores em formação a partir das ideias do Lewis? Eu acho que essa é uma questão bem interessante da gente levar em consideração, da gente considerar, porque as discussões não precisam ficar lá na Torre de Marfim, né? A gente pode trazer a coisa para a vida, tá? Eu tenho um filho que ele quer o tablet, ele se deixar, pega Netflix o dia inteiro, fica maratonando as coisas dele, eu mostrar alguma coisa encadernada de papel na frente dele, ele vai dizer, olha, a competição é desleal com tela, né? Mesmo se for um livro aplicativo, né? Porque a gente tem isso hoje, né? Não estou falando de um livro PDF, estou falando de um livro aplicativo que você tem hiperlinks ali, o leitor decide. Agora eu quero clicar aqui e vai para uma coisa. Depois, não, hoje eu vou clicar para lá para ver o que vai acontecer. Mesmo assim, às vezes a gente tem que estar antenado como pais, professores, para olhar a experiência. E aí uma coisa que eu acho, uma palavra que ele traz, eu acho muito interessante, é a gente olhar a experiência de quem está perto da gente. Seja um leitor analfabeto que gosta de ouvir histórias, né? Ou uma criança que você fala, poxa, mas eu queria que meu filho lesse, mas eu sempre perco para a tela. Então, ele diz, olha, se você quer ser um mediador, não, ele não usa a palavra mediador, né? Mas eu estou aqui, por isso que eu falo, não estou expondo o pensamento dele, estou fazendo considerações a partir do que ele coloca, né? O mediador, né, o pai, o professor, o contador de história, o bibliotecário, são várias pessoas aí que estão envolvidas nesse processo entre uma obra e o leitor de um lado, né? No meio aí você tem o bibliotecário, o pai, o vô, o vó, o contador de história, várias pessoas nesse vértice aí do triângulo, né?
ele precisa pensar que o mediador, ele tem um papel de observação do leitor. A primeira coisa não é chegar, eu escolhi uma obra para você ler. Ele tem que conhecer esse leitor, conhecer o mundo desse leitor. Ele tem que pensar que antes de eu sugerir uma obra, eu tenho que pensar assim, do que ele gosta? Quem é ele? Em que mundo ele vive? Não é? Eu tenho que levar em consideração o que ele gosta e o que ele não gosta. Porque a questão não é o que ele lê, ou o que eu quero que ele leia, mas ele lê, como ele lê, por que ele não lê. Né? Então, eu acho que um leitor, e aí a gente tem, a partir dessas questões, a gente pode trabalhar o mundo do leitor e ir trabalhando o gosto dele, a apuração desse gosto, o aperfeiçoamento. A medida, aí eu estou citando o livro, né? A maneira verdadeira de apurar o gosto das pessoas não é você desmerecer os seus gostos atuais, mas talvez ensiná-lo a apreciar algo melhor. Isso é muito interessante. Então, hoje a gente pode, sei lá, meu filho, e aí a gente está num mundo em que a propaganda bombardeia os nossos filhos, né? Bombardeia a gente. Então, às vezes, meu filho está lendo, sei lá, a obra tal, eu acho ela tão comum, eu acho ela tão mercadológica, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Talvez essa é a experiência dele, mas a gente talvez precisa, a partir de onde ele está, para aquilo que talvez ele possa, por si só, apreciar uma outra obra. Mas se não tiver um mediador que parta de onde ele está, que conheça o que ele tem, que conheça o nível, o acesso das obras que ele tem, a gente vai ficar, meu filho não gosta de ler, ou meu aluno não gosta de ler, eu dei para ele a Ilíada, e aí ele, mas ele, para ler a Ilíada, a gente precisa a gente precisa trabalhar exatamente, ensiná-lo a apreciar algo que a gente sabe que às vezes pode ser algo melhor em termos de criação artística. Porque uma coisa é certa, não é uma questão de eu acho que é melhor e você acha que é pior. A questão é que arte é técnica, e técnica é técnica. Tem coisa que tem técnica, tem coisa que não tem técnica. Então, assim, não é que a gente está aqui defendendo uma erudição. Não é isso. É que tem coisa que você disse. Isso daqui é uma boa composição. O compositor da música, por exemplo, ele vai dizer, olha, tem uma harmonia muito interessante, tem técnicas da música que a pessoa que está lá sentada e ouvindo, ela não sabe, mas em termos técnicos, os compositores podem dizer, caramba, que composição maravilhosa. Agora, o leitor, ele não precisa deixar de gostar do que ele gosta, ele não precisa desaprender o que ele sabe, muito pelo contrário, ele pode expandir. Ele pode ter o gosto trabalhado para coisas que estão fora do seu repertório. É aí que entra essa relação, o papel do mediador. A relação entre a obra e o leitor envolve a relação dele com leitor e literatura, mas também envolve a relação leitor e prazer. Então, assim, eu gosto muito de perguntar, apresentar uma obra, por exemplo, você gostou? Não. Aí eu já ficaria, puxa, não gostou, eu dei o livro de presente para o meu filho, ele não gostou. Aí já tenho até um material pastoral. Por que não gostou? Sim, não, por quê? De que maneira que você leu? Você teve a sua imaginação despertada? Não, não perguntaria isso, mas são questões que eu ficaria, será que ele teve a imaginação despertada? Essas perguntas vão levar o mediador para avaliar a experiência que aquele leitor teve com a obra. E essa experiência, ela é reveladora para caminhos da formação. Então, uma coisa que eu acho muito interessante é que a gente, por exemplo, a gente que trabalha, talvez, no mundo das letras, até na área da educação,
A gente antecipa, assim, eu vou dar essa obra aqui, e o leitor, eu tenho certeza que ele vai ter a mesma experiência que eu. E às vezes a gente se frustra, né? Às vezes no seminário, você dá um texto, os alunos vão amar. Aí, professor, não gostei daquela obra, não entendi nada, achei chato, na terceira página não sabia mal o que eu tinha lido na primeira. Aí fala, ai meu Deus, tentei e não deu certo. Vamos pegar isso. O que aconteceu? Como que vocês leram? Ah, eu achei chato, difícil demais, palavra que eu não conheço. Então você gostou. E você? Gostei? Gostou? Ah, você gostou? Gostei. E você? Não gostei. Para mim é tanto faz. Essas respostas, elas são caminhos para uma teoria, sabe? Elas são caminhos para que o mediador possa dizer, não tenho que mudar a obra está lá, ela é assim. Agora, se eu deixar o livro na estante só porque ele disse na primeira experiência que não gostou, eu tenho um potencial que está na estante. Eu preciso trazer uma atividade entre texto e leitor que leve em consideração a experiência que ele teve. Então, hoje nós vamos discutir o porquê que esse livro foi chato para vocês. E vamos fazer disso o nosso objeto de conversa hoje. Por que esse livro é chato? Ah, sim, assim, será que ele é chato mesmo? Então, nesse sentido, quando a gente começa a levar em consideração as experiências do leitor, inclusive as ruins, a gente começa a gente vai tendo aqui, ver que essa experiência com a literatura, inclusive uma experiência ruim, ela pode ser multiplicada, prolongada e também, o Lewis disso, protegida. A experiência é um caminho seguro para a elaboração de novos caminhos para a formação do leitor. Então, a gente precisa de um sistema que tire a gente dessa abstração de deixar a obra lá na estante ou deixar lá, um dia ele vai gostar dos clássicos. Não, e a gente se centre na literatura em operação. E literatura em operação, às vezes, traz uma experiência não agradável ou não ideal que a gente tinha no primeiro momento. O Lewis, pelo a nossa conversa e um pouco do conhecimento dele, ele tinha uma preocupação com o leitor também, né? Porque eu estou falando isso porque tem obras que às vezes eu leio que dá a impressão que a pessoa que escreveu não está nem aí para o leitor, né? Ele tem as suas convicções, as suas próprias visões e até as suas técnicas, e o leitor que é o que o acompanha. Mas a impressão que eu tenho é que ele tinha uma preocupação com o leitor. Estou correto? E muitas coisas, né, a gente pode ver da correspondência que ele tinha com os leitores, né, cartas que ele tinha com os leitores. Isso tudo serviu de matéria criativa, né, para o artista. Né? Então, assim, não é que ele escreve encomendado, não é uma obra encomendada, mas ele pensa, quando você escolhe o olhar das personagens, quando você escolhe quem vai contar essa história, sobre que posição, né, ele vai contar essa história, tudo isso o artista leva em consideração também. Ele pode isso não é ruim, não é uma coisa feita com objetivos pragmáticos, não, mas é uma preocupação, uma sensibilidade do autor, né? E outra impressão que eu tenho, e aí me corrija se eu estiver errado, ele é um autor que consegue abranger as fases da vida, sabe? As faixas etárias. É possível um menino, uma criança, lê-lo, um jovem, um juvenil, como também um adulto. Então, ele consegue abranger essas faixas. Exatamente. Tô correto? Tá certíssimo, porque a gente vê que literatura não é para a idade, né? Literatura é para o homem, seja criança, jovem ou velho. Então, a literatura, ela alcança todos nesse sentido, né? Como obra de arte. Fala a todos, no momento em que ele está na vida. Olha aí, que beleza. Muito bom. Muito legal ficar aqui. Temos que encerrar a nossa conversa, infelizmente. Passou rápido, né? Pois é, correu, né? Foi muito mas foi um prazer muito grande, querido professor Cristiano. Os nossos alunos que irão assistir, com certeza vão falar, querido professor Cristiano. Então, a alegria é minha. Foi um prazer estar aqui dividindo esse espaço com você. Um prazer muito grande.
E aí eu deixo você para fazer as suas considerações finais. O que você poderia falar para nós para instigar ainda mais da leitura de Lewis, a relevância de Lewis ainda para os dias de hoje, já que estamos falando de um autor lá do século XX, né? E hoje, século XXI, será que valeria a pena ler o Lewis? Né? Então, Sim, por favor, professor. legal. Acho que a gente tem um desafio que é entender ele como um homem do seu tempo e da sua época, mas que as questões que talvez ele tenha trabalhado, seja as questões do pensador cristão, né, ou as questões de um educador, de uma pessoa do mundo das letras, elas nos tocam, né, e acho que para a gente, nesse contexto do universo teológico, a gente tem bastante coisas para considerar. As questões da recepção da obra, formação de um leitor. A gente trabalha com isso na igreja, a gente trabalha isso em casa, a gente trabalha com isso na educação. E a gente pode pensar, né, como que esses aspectos da arte podem estar presentes na comunicação do evangelho. Acho que é uma grande questão para a gente levar em consideração. A própria abertura para ouvir as questões da época, que perguntas o mundo está fazendo indiretamente para as doutrinas centrais da fé cristã. Aí é o teólogo que precisa ouvir coisas que às vezes dão um barulho aqui dentro. Não, que pergunta horrorosa, que afronta, mas tudo bem. O mundo está perguntando indiretamente isso, o mundo está afirmando essas coisas, e a gente precisa saber ouvir o que o mundo está afirmando, a despeito das nossas reações. Como isso fere, como isso não fere, como isso causa indignação, como não causa indignação, a gente precisa ouvir as perguntas para poder articular a resposta bíblica para essas perguntas, para a gente não falar para o nada, a gente precisa falar diretamente para as questões do nosso momento. Acho que esse é um legado que a gente tem, mais especificamente como aqui no nosso universo da teologia e na formação de discípulos para Jesus, na igreja, em casa e nas oportunidades que Deus nos der na educação, por exemplo. Acho que esse é um desafio. São vários, mas acho que esses dois eu gostaria de destacar para a gente. Legal. Então, agradecemos o professor Cristiano Camilo Lopes pela sua riquíssima contribuição. Esperamos ter provocado você que está nos assistindo para ler os textos do Lewis e, quem sabe, criar pontes, pesquisas, né? Nós estamos à disposição, Betel Brasileiro São Paulo, como um canal de formação, né, de vocacionados, de educação teológica, como também um ambiente de fomentação, de reflexões, né, a partir das escrituras, levando-nos a sermos leitores da nossa época e também procurando dialogar com a nossa época, né? Então, como o professor Cristiano falou, acho que o Lewis, ele é um grande personagem que nos ensina isso, né? E o meu desejo é que Deus continue nos conduzindo e nos abençoando. Bom, pessoal, foi um prazer e nos encontramos no nosso último encontro sobre C.S. Lewis, e aí teremos alguém também da família, o professor Jonas Madureira, irmão da professora Mariu, cunhado do professor Cristiano, e será um prazer essa reflexão, agora Lewis à luz da filosofia, tá bom? Deus abençoe, fiquem na paz.